A RFI recebe hoje o filósofo e professor universitário Edson Telles, especialista em autoritarismo político e na ditadura militar brasileira. Olá, Edson, obrigado por sua presença aqui nos estúdios da RFI. Oi, obrigado pelo convite, um prazer. Edson, você é professor da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, onde você dirige o Centro de Antropologia e Arqueologia Forense e coordena o Núcleo de Filosofia Política. Você também é militante da Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos da Ditadura e tem vários livros publicados, entre eles O que Resta da Ditadura, a Exceção Brasileira. Aqui na França, onde parte da opinião pública está muito preocupada com os riscos à democracia brasileira, você fez palestras sobre esse tema, pegando carona em um título de uma das suas palestras aqui em Paris. Ainda existe democracia no Brasil? Telles. Olha, essa é uma pergunta que demanda uma resposta complexa, mas em princípio, a depender do sujeito a quem você pergunta no Brasil, não existe democracia. Talvez até alguns deles possam dizer, ainda não existia antes mesmo do Bolsonaro, já não existia mais uma democracia, porque já havia um processo de desmonte. Agora, do ponto de vista de uma certa institucionalidade, a gente ainda tem uma certa autonomia do judiciário funcionando, que pode ser um lugar de resgate de um processo democrático. Alguma coisa nas casas legislativas, em termos de organização partidária, mas em termos das relações, das práticas sociais, das relações políticas e sociais, eu diria que a democracia já está numa situação assim, limite para deixar de existir no Brasil. Então vamos por partes para tentar entender esse processo. Falando desse desmonte que você citou, vamos lembrar que o combate à ditadura militar brasileira norteia a sua vida. Você foi o mais jovem prisioneiro político do país, preso aos 4 anos, em 1972, ao lado de sua irmã, que na época tinha também somente 5 anos, e juntamente com seus pais, César e Amélia Almeida Telles, ex-militantes do PCdoB, e os seus pais foram torturados na sua frente pelo Carlos Alberto Ustra, e em 2008 vocês conseguiram um processo simbólico e muito importante. Vocês conseguiram que o Ustra fosse considerado torturador pela justiça brasileira. Esse processo abriu portas, foi realmente importante? Acho que ele teve muito impacto, né? Na verdade, é o único torturador da ditadura condenado até hoje no Brasil. Se passou 40, 50 anos do golpe, do processo de repressão, e até hoje a justiça brasileira só condenou o Ustra nesse caso da família Telles. Então teve um impacto muito grande. Ele foi condenado em 2008, recorreu ao Supremo Tribunal de Justiça, que em 2012 confirmou a sentença. Eu diria que, somado a este processo, a condenação do Brasil por não apurar os crimes da ditadura na Organização dos Estados Americanos, foram os 2 grandes eventos que promoveram uma grande mobilização em torno da criação da Comissão Nacional da Verdade. Comissão Nacional da Verdade, que você diz em artigos que as revelações que elas fizeram levaram ao impeachment da presidente Dilma. Mais ou menos assim. Primeiro, tudo aquilo que a Comissão da Verdade, de certa forma, revelou já era sabido, só que em escalas fechadas, entre os familiares, movimentos de direitos humanos e nas esferas de governo. Então, a Comissão da Verdade teve a potência de colocar isso em uma grande esfera pública. O que eu digo também nos artigos é que, na medida em que a questão da ditadura não foi resolvida no Brasil, no seu processo de transição para a democracia, ela jogou para debaixo do tapete, como dizemos no Brasil, uma série de atores que ficaram descontentes com o processo. Então, o que aconteceu durante a Comissão da Verdade é que a extrema-direita,
que sempre foi elogiosa à ditadura, na medida em que aí, publicamente ela não foi exposta como um grupo que apoiou a tortura, o assassinato, o desaparecimento, as graves violações de direitos humanos. Nisso entra também a lei da anistia, que anistiou os militares? Foi interpretada como uma anistia para dois lados, né? Foi essa a interpretação do judiciário brasileiro. Então, dentro desse processo, na extrema-direita se produziu um ressentimento com esse processo da transição e depois com o da Comissão da Verdade. Então, ali começa a se articular um discurso contra a democracia brasileira, a partir desse processo. É a primeira vez, durante a Comissão Nacional da Verdade, que pessoas vão à rua pedir a intervenção militar. Então, há uma produção negativa, vamos dizer assim, há uma reação à Comissão Nacional da Verdade que vai alimentar o processo do impeachment. Você diz também que vários processos autoritários eles permaneceram por causa desse contexto que você explicou, e esse entulho autoritário está presente até hoje, inclusive, né, que na época a gente chamava de entulho autoritário, ele está presente até hoje e, inclusive, se manifestou inclusive em governos de esquerda. Sim, eu diria assim, que a transição da ditadura para o Brasil, ela foi ambígua, porque em alguns aspectos ela promoveu uma ruptura, mas em outros ela foi marcada pela continuidade, notadamente no que se refere às Forças Armadas e à segurança pública. Tudo aquilo que tinha sido institucionalizado na ditadura permaneceu. E mais do que isso, durante a construção do Estado de Direito, isso foi sofisticado. Então, diferentemente de outros países como a Argentina, por exemplo, o Brasil ele não desfez do aparato repressivo. Ele optou por uma saída que foi chamada à época de reforma das instituições e humanização do procedimento. Então, seria pegar aquela polícia repressiva, modernizá-la e dar curso de direitos humanos, ensinar ela um vocabulário de direitos humanos, e isso diminuiria o lugar repressivo dela. Acontece que nós chegamos a um quadro hoje no Brasil, e é bom que as pessoas saibam, em que nós temos 65 mil homicídios por ano. Desses 65 mil indivíduos, mais de 65% são pessoas negras. Nós temos um número de feminicídio que tem crescido muito. Só para ilustrar, entre 2003 e 2013, nós tivemos uma diminuição de 10% no feminicídio de mulheres brancas, mas um aumento no mesmo período de 54% de feminicídio de mulheres negras. Então, o que eu estou dizendo é que aquele aparato repressivo da ditadura, que era contra militantes políticos, fundamentalmente, não só, na democracia, na medida em que ele não é desfeito, não é desestruturado, ele permanece e passa a agir contra as pessoas negras, pobres e periféricas das grandes cidades. Você chama essas pessoas de vidas descartáveis. Na época da ditadura eram os presos políticos e hoje são os presos comuns e essas pessoas que estão à margem. Sim, hoje, para se ter uma ideia, a gente tem 800 mil presos no Brasil, 42% deles não foram julgados e condenados, estão em situação provisória. Na sua grande parte, são presos por crime contra o patrimônio, alguém que entrou numa loja, roubou alguma coisa e vai diretamente para um sistema penitenciário. Então, eu digo que são vidas descartáveis porque quando no processo de construção da democracia houve uma desqualificação deste ser humano, desta vida, em favor da qualificação e da politização de uma outra que tinha acesso à cidadania. E o corte é histórico dentro de uma tradição da história brasileira, né? Que é um corte que a gente poderia chamar de uma matriz colonial. O corte é racista, de um racismo estruturado na sociedade brasileira, e patriarcalista, que também faz parte de uma estrutura brasileira, né? Então, não à toa que eu posso aqui apresentar esses graves números que atingem o quê? As mulheres, especialmente as mulheres negras e as pessoas negras de modo geral, né? E foi esse racismo estrutural que poderia explicar
o fato da classe média brasileira ter votado e apoiado um governo extremista? Aí já é mais complexo. De fato, teve uma parte da classe média que votou no candidato Bolsonaro, no então candidato, e acredito que isso está dentro de um processo mais complexo. Veja, houve programas sociais nos governos anteriores que incluíram em várias esferas da sociedade brasileira pessoas, especialmente as pessoas negras, mas as pessoas pobres, de modo geral, que nunca tinham tido acesso a esses lugares. Vou dar um exemplo. Eu sou professor universitário, a universidade escureceu. Quer dizer, onde eu dou aula, por exemplo, 65% dos alunos são negros. E isso só foi possível através da expansão universitária dos governos anteriores e da criação das cotas étnico-raciais. Então, eu acho que o Brasil entrou num processo mínimo, mas impactante pelo tanto de desigualdade, mínimo de diminuição da desigualdade, mas impactante pelo tanto de desigualdade sobre a qual nós construímos a sociedade. Então, eu acredito que a classe média teve também um lugar ali de ocupação dos seus postos, por esses pobres que ascendiam de alguma forma. Agora, o candidato Bolsonaro também teve uma boa votação entre as pessoas pobres. Então, eu acho que ele soube mobilizar um discurso do ódio, por um lado, isso foi patente, né? Um discurso do ódio que vem de um discurso do medo. Quer dizer, essa violência do Estado, ela gera um ciclo que produz mais violência daquele que está fora da ordem, vamos dizer assim, e que, por sua vez, demanda de volta mais violência do Estado. Então, isso gera um ciclo de aumento da violência, o que produz muito medo na sociedade, seja qual classe for. E ele fez o discurso do ódio baseado nesse medo, né? Sem também, quer dizer, poderíamos acrescentar outros elementos, por exemplo, o grande apoio das igrejas pentecostais, que foi uma grande base social para essa política, que o uso das tecnologias de comunicação, redes sociais, o WhatsApp, que também foi via robôs, né, que ele montou, foi muito impactante também. Edson Telles, agora, para terminar, seria possível uma nota positiva? Quais são as perspectivas que você vê para a política brasileira? Olha, por incrível que pareça, e isso aparece pouco, nos últimos anos no Brasil, eu diria até o seguinte: a grande novidade do Brasil não é o governo Bolsonaro. Eu diria até que ele é um pouco do mesmo, do velho patriarcalismo e racismo brasileiro, e com as suas ditaduras históricas, né? A grande novidade no Brasil é o surgimento de uma nova forma de ação política mais autônoma, menos dependente dos lugares tradicionais. Eu me refiro aqui, por exemplo, à explosão de criação de coletivos negros, coletivos feministas negros, criação de espaços culturais, às vezes com sede ou usando a própria rua como lugar de cultura de resistência, em que é cantado, recitado, narrativas sobre formas de resistência da sociedade brasileira. Então, está sendo feito lá no Brasil muita coisa de resistência. Para esses setores, não se trata de buscar uma saída, se trata de fazer aquilo que já é feito no cotidiano, né? Então, eu chamaria a atenção para essa grande articulação de formas criativas de ação política que estão surgindo, eu diria, nos últimos 10 anos no Brasil. Diria até que a articulação do centro, da direita e da extrema-direita em torno da candidatura do Bolsonaro é uma reação a essa grande movimentação de formas de subjetividades da revolta, da resistência que tem acontecido no Brasil. E esses coletivos continuam tendo voz e espaço, apesar da política atual? Eles sabem que eles são o principal alvo, né? Então, os coletivos LGBTs estão com muito medo, porque há um discurso homofóbico, né, muito grande por parte do presidente e dos outros governantes. Os coletivos negros sabem que eles também serão prejudicados, mas vou citar o exemplo da universidade, né? Então, lá na minha universidade tem muitas pessoas negras.
Ele não está atacando as cotas, esse governo. Ele não está atacando o indivíduo negro. Ele está destruindo a universidade. Então ele sabe fazer muito bem. Quer dizer, isso é um outro mito que se criou, que ele é uma pessoa estúpida e burra. Não, o seu governo ele é muito estratégico e tem uma inteligência. Ele entrou para desfazer o que nós montamos de democracia nas últimas décadas e ele está atingindo esses pontos. E ele também entrou para favorecer o mercado financeiro. Então, ele está fazendo as reformas econômicas que o mercado quer. Então, ele não está numa situação estável, ele está realmente numa situação muito fortalecida, muito consolidada enquanto proposta de desmonte do que a gente criou na democracia. Então, na universidade, ele tira a verba de funcionamento da universidade, de auxílio permanente estudantil, de restaurante universitário, de bolsas. E quem vai ser o maior prejudicado primeiro? Vão ser as pessoas negras, cuja família não tem como sustentar. Então, vai ocorrer um embranquecimento das universidades. Então, ele tem feito isso de novo. Então, isso é um processo muito inteligente e estratégico da parte dele. Ele não vai acabar com as cotas de cara. Ele vai acabar com aquilo que faz com que esse estudante que entrou por cota possa permanecer. Muito obrigada, Edson Telles, filósofo e professor universitário que participou do RFI Convida de hoje.